Boa noite. Boa noite. Bom, no nosso último encontro, a gente começou esse tópico tá projetando aí? Tá, né? Mas tá um pouco pequeno, deixa eu aumentar. A gente começou esse tópico que falava da consciência dos centros ou chakras, né? Então a gente leu esse primeiro parágrafo. Deixa eu diminuir aqui. Acho que a gente pode ler de novo, né? Esse parágrafo para retomar. Eu acho, né? Então, vamos lá. Dever-se-ia ter em mente que apenas quando os centros envolvidos no processo, forem utilizados de forma consciente, é que teremos aquele trabalho cuidadosamente direcionado que produzirá resultados satisfatórios. Então, o que que ele já chama atenção nessa primeira frase? Primeiro, a gente precisa entender o papel de cada centro para que a gente possa, no experimento telepático, utilizá-los conscientemente. Se a gente não fizer um uso consciente, o resultado não vai ser satisfatório. Por quê? Porque muitas vezes pode ser que dê certo, mas não porque houve uma intencionalidade clara, de repente porque houve uma confluência ali de situações que oportunizaram que aquilo acontecesse. Mas quando a gente se apropria, se conscientiza e então executa algo através de um método, através de um processo, a chance disso dar certo é muito maior, né? Chakra. Por exemplo, uma pessoa emocional, usando principalmente o centro do plexo, esforçar-se-á para entrar em sintonia com outra de tipo mental. Disso resultará apenas confusão, pois as duas partes em questão estão usando centros diferentes, sendo sensíveis a certos tipos de força e insensíveis a outros. O mesmo ocorre se uma pessoa, ainda que mentalmente polarizada e, portanto, sensível a vibrações similares, tentar estabelecer contato telepático com outra que esteja sob tensão emocional e, por conseguinte, não responsiva, ou então que esteja inteiramente absorta em algum problema mental e, portanto, circundada por uma muralha de formas-pensamento, achando-se assim impermeável às impressões. Conforme se pode observar, o cultivo do desapego é uma qualidade imprescindível para o sucesso telepático. A gente falava sobre isso, né, no nosso último encontro. E aqui chama muito a atenção, acho que vale a pena, por mais que já tenhamos falado sobre isso, acho que vale a pena a gente reforçar. Quando a gente está absorto em algum problema mental, a gente constrói tanto porque a gente fica pensando naquilo, e ao pensar a gente constrói formas de pensamento, a gente acaba ficando mesmo com uma muralha, né? Eu estou pensando tanto e essas formas de pensamento vão se acumulando na minha aura, especialmente no meu corpo mental, que obviamente eu me torno insensível a qualquer tipo de impressão, seja ela da minha alma ou seja vinda de fora. E o que é ainda mais grave, se eu tenho algum tipo de sensibilidade psíquica, eu vou enxergar qualquer tipo de impressão a partir dessa ótica, porque é o que está nesse momento mais presente no meu campo. Esse é um grande problema que assola as pessoas que têm especialmente sensibilidade mediúnica. Porque existe uma sensibilidade real ali, e se o indivíduo não estiver bastante equilibrado em seu centro, a ponto de conseguir discernir quais conteúdos são de fato seus e quais estão vindo de fora, a nossa tendência como ser humano é enxergar o mundo a partir da nossa ótica. E nisso ocorre muita confusão. Para quê? Por isso que ele fala aqui, né, que é essencial para o trabalho telepático o desapego. Por quê? Porque eu preciso me desapegar, inclusive, da minha forma de enxergar o mundo, né? Eu preciso, quando eu estiver executando, criando formas de pensamento ou me treinando para recebê-las, eu preciso estar
isento, neutro, o máximo possível no meu centro, sem nenhum tipo de julgamento ou sem nenhum tipo de filtro, para que, de fato, eu consiga receber ou impressionar de uma maneira mais clara e mais adequada. Obviamente que depois, né? Então vamos pensar que eu estou buscando me conectar com um novo grupo de servidores do mundo ou a minha própria alma. Claro, né? À medida que esse conteúdo impressionar a minha mente e começar a fazer parte do meu universo psíquico, aí, obviamente, ele vai ter interação com os meus conteúdos internos e vai, inclusive, impressionar, se assim for possível, a maneira como eu vejo o mundo. Eu vou poder fazer associações, mas isso é uma etapa posterior, né? A primeira etapa é importante para que seja fidedigno, né? É importante que eu esteja o mais desapegado possível, tanto ao receber, ao ser o agente receptor, quanto ao ser o agente impressor ou emissor. Aí mais grave ainda, eu acho. O impressor é aquele que está emitindo. Por exemplo, se eu estiver irradiando uma forma de pensamento para você ou para o seu grupo, eu sou o emissor, né? Então aí nesse caso eu preciso mais, a responsabilidade é maior ainda, porque eu estou impressionando outra mente, né? Então eu preciso estar mais ainda desapegado. telepático, né? No nosso dia a dia, Com certeza, que a gente está aprendendo, com certeza. né? E dessa forma, é um pouco de certeza. Sim, esse é o mundo ideal, quando a gente pensa em uma escutativa, quando a gente pensa né, em outras técnicas, como a comunicação não violenta, quando a gente está pensando eticamente, né, a gente procura agir dessa forma. É que nem sempre a gente tem clareza disso, né? Deveria ser assim em todas as relações. Tem todo, mas muitas vezes, de novo, né, a nossa reatividade emocional entra na frente e a gente acaba projetando os nossos conteúdos externos para as nossas relações, para a maneira como a gente ouve, para a maneira como a gente se relaciona. Aí, todos aqueles que procuram trilhar o caminho do discipulado estão esforçando-se para viverem focados no caminho, no centro coronário, e através da meditação fazer aflorar o poder da alma. O problema com o qual vocês se deparam como discípulos tentando desenvolver a sensibilidade telepática baseia-se nos dois princípios seguintes. Então vamos lá. Repara, né, que ele falou aqui em procurando trilhar o caminho do discipulado. Não é o caminho do aspirante, né? O caminho do aspirante vai estar ainda bastante ligado ao plexo, buscando uma conexão com o cardíaco, vai estar ainda ligado aqui com o chakra do laríngeo, vai estar um pouco começando a atividade do ágina. Quando a gente pensa no caminho do discipulado, é um passo mais à frente. Aí é alguém que realmente já está numa. Lembra que a mesma raiz etimológica, disciplina, discipulado. Discipulado é alguém que aplica a disciplina prática. Então ele já está menos instável, ele já estabilizou um pouco mais. Então, ao estabilizar principalmente os chakras abaixo do diafragma e também esse que é o responsável pelas flutuações mentais, ele já começa uma busca para despertar o da coroa e aqui o do coração e fazer com que eles procurem estar em alinhamento. Se a gente lembrar, né, nas estruturas, nas gravuras indianas, esse chakra é representado como 12 pétalas. E esse chakra é o chakra das 1000 pétalas. Mas em todas as representações, ou quase todas do Sahasrara, do coronário, existe no núcleo dele um outro chakra, um outro lótus, com 12 pétalas, que é o número de pétalas do coração, que trazem uma pista para a gente que esses dois chakras atuam em conjunto, são as duas portas da alma, né? Aqui é onde fica, se ancora o chakra, o Sutratma, ou fio da vida, que é o que a gente falou que a alma recolhe, e aqui é onde se constrói, né, o fio da consciência, o Antakarana. Então, esses dois chakras são as portas da alma, tá? Isso é sempre importante a gente lembrar. Sutratma, Sutratma. Esse é o fio da vida. É o que se ancora aqui no nosso coração,
que a gente, em outras linguagens, ele é chamado de princípio integrador. É ele que mantém os átomos reunidos para a gente estar encarnado. Quando a alma se recolhe, esse princípio integrador é retirado. Então começa o processo de desintegração material, que leva à morte. Ele é um, ele é um direto da alma. Na verdade, ele é direto da mônada até, né? Mas aqui não, aqui esse é autocriado, né? O Antakarana começa aqui no Ajna, mas ele ganha corpo aqui. Porque esse é autocriado. Esse aqui está com a gente desde que a gente nasceu. Ele que sustenta a nossa vida. Esse aqui não, esse é auto-iniciado. Esse tem a ver com a construção da consciência, do caminho de consciência de volta à casa do Pai. Cada reencarnação pode ver mais. Sempre é uma continuidade de construção. Você vai retomar essa encarnação a partir de onde você parou, né? Isso é bem simbólico, né? No Mágico de Oz, por exemplo, é a representação da estrada dos tijolos dourados que leva ao castelo do mágico, né? É essa construção aqui. É muito simbólico, né? Paulinho, teria como você repetir as perguntas? Tem. Vou lembrar, vou ficar mais atento. É bem legal. O Mágico de Oz é super simbólico, super, super esotérico. O leão, o homem de lata, o espantalho, cada um representa um corpo da personalidade. É bem bonito. Adoro Tia Criança, é a alma que faz o caminho. É bem legal. É o Antacarana. É, é o caminho de volta à casa do pai. Mas isso fica para um outro dia, né? Pra gente dispersar. Totalmente inspirado. Ele era um esoterista, um estudante do esoterismo. Ele era muito legal. Tem vários símbolos ali pra gente brincar. E é super lúdico, né? Então vamos lá. Então, o problema com o qual vocês, né, se deparam como discípulos tentando aqui, ó, arduamente desenvolver a sensibilidade telepática, baseia-se nos dois princípios seguintes. Então, o primeiro, e aí autoconhecimento, né? Como a gente sempre fala. Qual dos três corpos é o mais ativo? Mente, emoção ou corpo? Isso indicará onde vocês vivem subjetivamente a maior parte do tempo. Por quê? Porque, óbvio, a gente vai usar no nosso dia a dia o corpo, a mente e a emoção. São as ferramentas da personalidade. Mas onde a sua atenção está mais polarizada? Isso é muito importante perceber. E sem crítica, de novo, sem julgamento, porque é o que é, né? Oi? É uma autoanálise, é o autoconhecimento, né? Porque aí eu percebendo no meu dia a dia, qual corpo tem mais atividade? Né? Eu estou mais ativo fisicamente, então eu olho mais para as sensações corporais, eu olho mais para os apetites, eu tenho um cuidado maior com o corpo. Não que cuidar do corpo seja ruim, né? Não é isso. Mas onde que está a minha ênfase de consciência? Ou não? Ah, nossa, tá na emoção, eu sou super reativo, eu sinto muito, nossa, eu me emociono com tudo. Ou não, né? Eu procuro ser mais analítico, ponderado, eu observo, eu planejo, eu crio, né? Óbvio que a gente vai usar os três, mas é importante perceber onde que a minha atenção está mais polarizada. Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo, um pouco mais difícil, mas consequência do primeiro. Qual é o centro mais significativo quanto ao seu equipamento? Qual chakra mais ativo aqui, né? E através do qual você contata mais facilmente as modernas condições de vida. O que eu quero dizer com essas palavras é em que ponto, literalmente falando, sua energia de vida está predominantemente enfocada e a sua energia sensorial melhor se expressa. E aí é uma pista, por exemplo, se o indivíduo é mais ligado no veículo emocional, com certeza a consciência dele está daqui para baixo. Tá plexo, sacro ou básico. Se for físico, então, mas já quase físico não tá. Físico não tá. No nosso momento de evolução, são raríssimas as pessoas que não estão polarizadas no emocional ou na mente. E na mente, predominantemente vai ser o laríngeo, mas se for uma mente que o indivíduo já está
né, um pouco mais avançado no caminho do autodesenvolvimento, que tem um pensamento mais filosófico, né, ou que está muito mergulhado no autoconhecimento, vai ser o ágil. Se for um pensamento mais abstrato, filosófico, né, uma busca por questões mais profundas, aí a tendência é ir para o coronário, mas a gente sabe que esse chakra é o último que desperta, e aí já são processos bastante avançados de desenvolvimento, né? Eu diria que a gente talvez não esteja nesse ainda. Mas cada um no seu processo, né? Não quero limitar nada. É só porque realmente é útil. Né? Nas próprias representações pictóricas, né? Ele é representado com o lótus para baixo, porque é ele que organiza todos os outros chakras. Ele desperta quando tem um alinhamento a partir do ágina de todos eles. E aí então ele faz o movimento de volta. Né? O lótus se abre para cima. Ele fica assim durante nosso ciclo quase todo de reencarnações. É isso que eles falam. Então, autoconhecimento aqui para a gente tentar perceber sem julgamento, porque é o que é, e não importa, né? O que importa é que a gente caminhe a partir do ponto que a gente está, sem juízo de valor nenhum. Uma compreensão desses princípios tornará o leitor mais apto para trabalhar e para realizar um experimento inteligente. Por essa razão, observem-se a vocês mesmos com cuidado e, no entanto, de forma impessoal. Investiguem o porquê e o para quê dos efeitos produzidos, pois fazendo isso estarão aprendendo. Então, tentar observar mesmo durante o dia, se você puder fazer à noite uma revisão, como é que foi meu dia, em que momento que eu me desequilibrei mais, por quê, qual foi a condição que gatilhou isso, ou então não, que momento que eu tive um ímpeto mais idealista, onde eu quis ajudar uma pessoa, onde eu tive uma escutativa, onde eu consegui elaborar um pensamento que trouxe luz numa resolução de trabalho, sabe? Sem julgamento, de maneira bastante impessoal e observadora, porque isso é riquíssimo para a gente conseguir ter mais subsídio para saber que ponto que a gente está do nosso desenvolvimento evolutivo e quais os próximos passos que são necessários, quais ajustes eu preciso ou devo fazer, sabe? E muitas vezes a gente está mais avançado do que a gente pensa, né? Muitas vezes a gente é mais crítico do que na verdade a gente deveria, né? A não ser que a gente está muito ali na ilusão, achando que está ali, ó, recebendo o mestre. Já eu fico calma, né? Mas em geral a gente é mais crítico. Não, é uma sugestão. Não pode ser feito no seu melhor momento. É que eu sempre falo que eu prefiro meditar de manhã, porque é onde a mente está mais disponível, assim como o cérebro. E aí à noite eu acho saudável a gente fazer, mas é o Paulo, né? Fazer um processo de revisão, porque você passou pelo dia. Então talvez. Pode ser que você não se lembre de algumas coisas, né? Tanta coisa que aconteceu que você não lembra mais. Se a gente conseguisse ter, e eu acho que talvez alguém consiga, né? Se a gente conseguisse ter momentos do dia, mesmo que fossem breves, de autoobservação, para, respira, 15 minutos. Aí, esse é o mundo ideal, né? Porque você vai conseguindo. Ah, e retoma, retoma. Mas se a gente conseguir, por exemplo, quem trabalha de casa, de repente, não que seja muito mais fácil, né? Mas de repente pode ter um tempo de 15 minutos, faz uma pausa. Sozinho, respira, já analisa um período, sei lá, da manhã, depois um da tarde, depois um da noite. Se for possível, fica mais rico, porque você está mais vivo naquelas impressões e você consegue, né? Se for possível na sua rotina. Os povos estão reverberando mais. Ó, eu no começo, Li, nem entraria nesse mérito. Eu acho que no começo eu faria mesmo um exercício de situações, de como que eu respondia a que situações. Então, foi mais mental, foi mais emocional? Que tipo de emoção que emergiu? Que tipo de pensamento? Qual parte do meu corpo foi tocada ou sensibilizada por isso? Eu acho que se a gente conseguir começar do básico, mas com riqueza
é um ganho enorme em termos de autopercepção, de autoconsciência. Enorme mesmo. Acho que, assim, eu não estou exagerando, isso pode mudar o curso da nossa encarnação. Eu não estou exagerando. Não estou exagerando, de verdade. Tá. Olha que legal, é um ótimo passo. É. É muito legal. E aí, né, se me trouxe alegria, por quê? O que será nessa fala, nessa presença que me trouxe? Se me trouxe uma irritação, o que será que me irritou? Por que será que eu respondi desse jeito a essa pessoa e não àquela? Né? Eu acho que vai trazendo autoconsciência mesmo pra gente. Espelho. Às vezes eu quero, às vezes não. Uhum. Peraí que eu já falo, Van, a Lu tá falando que às vezes quando algo irrita ela, isso é um espelho, ela ouviu falar. E às vezes ela quer olhar para esse espelho para ver o que que irritou e às vezes ela não quer. Normal, né? Espelho. Isso aí pode falar, porque tudo eu acho que é espelho. Eu penso que às vezes não, eu acho que talvez espelho não seja a terminologia correta tecnicamente, mas que algo ali conversou com algum conteúdo interno seu, sim. O que é importante? O que é importante? Porque senão também a gente acaba muitas vezes é, mergulhando nessas coisas e a gente não consegue sair. Ou demora para sair e pode ser um tempo precioso para a gente de repente se conectar com uma ideia, com algo que me traga, sabe? É, eu acho que equilíbrio é tudo. Eu acho que vale muito a pena observar. Eu acho que vale a pena observar se é um conteúdo meu ou se é um conteúdo transitório, porque realmente me irritou, porque não é ético o que a pessoa fez, porque não é legal. E dentro do meu conjunto de valores, isso não faz sentido. Então, putz, que saco essa pessoa fazer isso, sabe? Mas não é um conteúdo meu. Agora, eu tenho isso também. Sabe? Então eu acho que nesses casos vale a pena ficar um pouco mais, mas também não mergulhar naquilo, tentar fazer disso é, uma isca para puxar esse fio. O que mais que tem? Que será que essa qualidade que ressoa, ou esse defeito, ou essa característica que ressoa, o que será que ele quer revelar? Que tem mais que eu não estou vendo? Que eu paro nesse ponto, que eu não consigo dar o shift ali, sabe? Porque muitas vezes a gente mergulha nesse tipo de autoobservação e às vezes a gente de fato gasta muito tempo nisso quando de repente isso é uma pista para algo mais. E às vezes eu me comunicando, buscando me conectar com a minha alma, buscando me conectar com outras qualidades, eu posso fazer isso descer. Descer figurado, né? Então eu acho que vale muito a pena ir gerenciando isso, sabe, Lu? Tem horas que, puxa, eu preciso fazer isso. Tem horas que não. E tem horas que eu preciso. Mas até que ponto? Porque talvez se eu me conectar com o oposto disso em termos de qualidade, buscar através da minha alma, através de conhecer uma pessoa, sei lá, eu tenho medo. Vamos pensar, para dar um pouco mais de concretude para essa ideia que eu estou trazendo. Vamos pensar que eu tenho medo. Então eu me conecto com o medo. Puxa, é bom eu saber do que eu tenho medo, quando que ele vem, né? Isso é bom. Mas se eu ficar muito toda hora conectando com isso, eu não vou sair do lugar. Então, o que que é o oposto do medo? Por exemplo, a coragem. Então, eu posso invocar da minha alma coragem para essa situação. Eu posso conviver com pessoas que sejam um exemplo de coragem. Eu posso ler sobre a vida de pessoas que sejam um exemplo de coragem. Eu posso buscar me nutrir dessa qualidade para equilibrar a minha balança interna. Sabe? Fazer uma coisa e a outra.
eu acho que é mais rico, Sim. sabe? Era um exercício que o Wagner propunha para a gente sempre, né, Tico? Para a gente praticar a polaridade. Sim, é maravilhoso, é maravilhoso. Justamente É, por conta para a gente não se identificar excessivamente. com essa situação e não ficar com essa impressão de que. Senão a gente não sai do lugar. É, Senão a gente não sai do lugar. É. eu O que que você faz com o espelho? Exatamente. É, às vezes a pessoa ela tem comportamentos que naturalmente me incomodam porque não são corretos, não são legais, né? Do Buda. Sim. Mas se a gente tem a visão, é meio caminho andado. Se eu consigo enxergar isso, é mais fácil para eu fazer um esforço no sentido de exercitar. Agora, se eu não consigo ver, aí eu tô cego mesmo, né? Aí eu fico joguete por isso que a autoconsciência é tão fundamental para o nosso desenvolvimento, né? Por conta do exercício do fazer a faxina. Porque traz mais material, né? Para você perceber. Porque tem conteúdos, gente, que são transitórios nossos, porque realmente, sei lá, se eu estiver passando por uma situação no trabalho ou familiar, vai despertar aquilo em mim, mas não necessariamente aquilo é um conteúdo meu, que realmente está inculcado na minha constituição psíquica, sabe? É importantíssimo diferenciar isso, para a gente conseguir. Por exemplo, que É, irrita, porque é uma abordagem que não é nossa, né? E, voltando aqui para o texto, o terceiro tipo de trabalho telepático é aquele de alma para alma. Esse é o tipo mais elevado possível para a humanidade. Então, quer dizer, os seres que não pertencem mais à humanidade, eles talvez tenham outras formas, né? Mas para nós humanos, alma para alma é o top aí. E essa forma de comunicação que tem sido responsável por todos os escritos inspirados de real poder, pelas escrituras do mundo, pelas elocuções iluminadas, pelos discursos inspirados, pela linguagem do simbolismo. Então é assim que os grandes seres se comunicam com aqueles que estão aqui na ponta encarnada e que de fato essa comunicação consegue preservar essa ideia. Porque muitas vezes o que que acontece? É uma alma, um mestre da sabedoria, um ser, né, iluminado que está ali irradiando, mas se a ponta de cá às vezes não está muito bem treinada, ela vai conseguir captar em alguma medida. Porque ela tem essa percepção, ela está buscando, ela quer se desenvolver, ela tem uma genuína vontade. Mas às vezes, se ela não tiver essa capacidade de discriminar mentalmente, que começa a partir do autoconhecimento, com certeza esses conteúdos vão se misturar. E aí, não é que isso é de todo perdido, também a gente não precisa levar para esse ponto, mas ela vai construir a forma que reveste a ideia não da melhor maneira possível, não da melhor maneira que vai comunicar essa ideia com mais pessoas, de forma mais lúcida, de forma mais clara. Então, o nosso objetivo é primeiro treinar essa sensibilidade à impressão que vem da nossa alma, em primeiro lugar. Uma vez que eu treine isso, meu segundo passo é, tá bom, conseguir captar um insight, uma ideia, um ahá, né? Como que eu vou construir o melhor corpo para revestir essa ideia, para que ela possa de fato alcançar mais pessoas, para que ela possa de fato tocar, sensibilizar. Porque se eu fizer de repente de uma maneira que para mim faz sentido apenas, possivelmente ela vai tocar ou ressoar com pessoas que pensem como eu, com a mesma linguagem, com a mesma cultura. Se a gente for pensar em termos de dia a dia, é ótimo isso, tá ok.
Mas se a gente for pensar, quando eu estou buscando transmitir um ensinamento espiritual, eu não posso fazer isso. Eu preciso revestir de uma maneira que toque mais pessoas, que seja mais impessoal do que pessoal. Exatamente. Essa é a impessoalidade aquariana, de fato, né? É isso. Muito bem observado. Obviamente, a gente está falando de um processo mais avançado, né? Mas é bom a gente saber como funciona, porque aí no nosso dia a dia a gente pode fazer esse exercício. Porque é isso que vai permitir que um dia isso não seja teoria para a gente. Se a gente não começar a exercitar, se a gente achar que isso é muito avançado para mim, se a gente conseguir trazer isso para as nossas questões diárias, a gente vai melhorar a nossa comunicação com as pessoas do nosso entorno e a gente vai estar conscientemente construindo uma habilidade para talvez daqui uma encarnação, ou duas, ou três, que importa, em algum momento o caminho precisa ser trilhado, né? A gente precisa pensar a longo prazo, porque senão a gente não constrói nada de fato, né? Pega aqueles ensinamentos que o sábio planta a árvore para o neto ter a sombra, não para ele. Então isso é algo importante para a gente pensar. Às vezes eu não estou construindo algo para mim hoje, mas eu estou construindo algo para mim e para os outros daqui uma, duas, três vidas, né? Agora, se a gente acha, não, isso não é para mim, aí nunca vai ser. Não quer comer. Oi? Você nunca ia comer. Nunca ia comer uma tâmara, não é? E eu amo tâmara, menina. Isso é importante, a gente tem em mente, sabe? Isso é possível quando existe uma personalidade integrada e, ao mesmo tempo, haja o poder de focalizar a si mesmo na consciência da alma. Então, uma pessoa. Ai, pega pra mim, por favor. Então, uma personalidade que está integrada e responsiva à alma, e ao mesmo tempo essa capacidade que a gente tem de elevar a nossa consciência para a alma, que é o que a gente faz na meditação. Por que a gente começa sempre? Por que a gente começa sempre a nossa reunião com uma meditação? Porque a gente já está falando de um assunto que não é do nosso dia a dia. A gente está falando com uma linguagem, com um tipo de assunto que não é nosso. Então, se eu não começar a ler isso, a estudar isso, a partir de um outro ponto de consciência, eu vou ter muita dificuldade. Eu vou ler e parar, vou falar, não é, não quero, né? E o grupo, obviamente, também oportuniza isso. E aí, completando esse parágrafo, a mente e o cérebro devem simultaneamente ser colocados em perfeita relação e alinhamento, que é o que a gente faz na meditação. Alinha cérebro, mente e alma. Esse é o objetivo de toda a verdadeira meditação, que é unir instinto, intelecto e intuição. É o mesmo princípio, né? Então são correspondências diferentes. Pensando no princípio hermético, é a mesma linha, instinto, intelecto e intuição. Aí o mestre diz: a minha intenção é esclarecer mais adiante essa ciência da comunicação que se iniciou através do sentido do tato. Então, o tato é o sentido mais primário, né? O mais palpável de todos. Depois, o som, dos símbolos, das palavras, das frases, da linguagem. Depois, o símbolo escrito, a arte. Tudo isso são formas de comunicação e que prossegue em direção ao estágio dos símbolos superiores, do contato vibratório, da telepatia, da inspiração e da iluminação. Então, o que que o mestre traz aqui? Ele traz uma ideia de que a gente vá desmistificando o que é telepatia e que a gente vá enxergando a telepatia como uma forma, assim como há muitas outras de comunicação. E que, obviamente, para a gente ela parece um pouco distante porque a gente não está treinado nela. Mas que ela não é diferente do que é o tato, ou do quando começaram a descobrir a voz, quando começaram a vocalizar, né? Do que quando começou a escrita, do que quando começou, sei lá, a internet, né? Então, o que ele está fazendo aqui é mostrando para gente que isso é um gradual, um gradiente, na verdade, né? Onde a telepatia, em algum momento, vai fazer parte da nossa vida, assim como faz o som, assim como faz o tato, a visão e tudo mais. Me lembrei de um filme, Qual? Conta para nós. filme antigo,
os extraterrestres que tem. Vem umas naves, e as naves são como se fossem uns ovos, assim, em forma oval. E aí eles vêm para a Terra, e na cabeça deles a gente já teria a telepatia como Modo de comunicação. Pra gente. símbolos. Põe pra gente no grupo depois, quando você lembrar. Hum. Aí enquanto você procura, eu vou continuar aqui, tá bom? Por causa do nosso tempo. Até agora, apenas tracei um esboço geral. Porém, os detalhes específicos serão abordados posteriormente. O trabalho dos comunicadores telepáticos, e quando o mestre tibetano estava trabalhando com Alice Bailey, ele criou um modelo de 10 grupos sementes. Então ele diz que esses 10 grupos sementes seriam o início da exteriorização da hierarquia. Porque esses grupos eram formados por discípulos e aspirantes, e aí, a partir do sucesso desses 10 grupos, é que poderia começar a se exteriorizar, ou seja, vir à matéria, os iniciados mais elevados, para um dia estarem presentes os mestres da sabedoria e, quem sabe, o próprio Bodhisattva, o próprio Cristo. Né? Então, ele coloca muita ênfase nesse trabalho. E um desses grupos, o primeiro grupo, era chamado de comunicadores telepáticos. Então, o trabalho dos comunicadores telepáticos é um dos de maior importância na nova era que se aproxima, e será de grande valia ter uma ideia do seu significado e das suas técnicas. Resumindo a instrução acima, eu afirmaria que, no que se refere aos indivíduos, a comunicação telepática é entre alma e mente. Então, primeiro, a gente busca através, principalmente da meditação, mas também de uma leitura reflexiva, né? Através de uma obra de arte, eu posso promover o contato alma-mente, que é o que a gente procura basicamente fazer na meditação, né? Mas, como eu disse, tem outras formas. E aí, depois, alma, mente e cérebro. Por quê? Porque às vezes, na meditação, talvez vocês já tenham tido essa experiência, mas às vezes na meditação, eu tô aqui construindo, né, laboreando para eu conseguir ali me esforçando para um fiozinho conectar no outro e dar uma faísquinha. E às vezes isso acontece na meditação e a gente não percebe, mas acontece algumas vezes. E aí quando que a gente vai perceber? Aí então houve o contato mente e alma. Quando eu vou perceber? De repente, quando eu penso em algum assunto e o fiozinho que minha alma conectou é justamente sobre aquele assunto. E aí, sei lá, eu tô no trânsito, eu tô no banho, eu tô conversando com o Minas, dá um ahá, um insight. Por quê? Foi naquela hora que aconteceu? Aquela hora, minha mente se comunicou com o meu cérebro, mas o contato alma-mente já tinha sido feito numa contemplação, numa meditação, numa obra de arte que eu me sensibilizei. Então, às vezes, acontece de eu estar na minha meditação e eu ter o contato mesmo. Alma, mente e cérebro. Nossa, tive um insight na meditação. Pode acontecer. Mas muitas vezes a gente promoveu o contato naquele momento, mas vem no cérebro quando o meu cérebro se conecta com alguma situação que eu estava pensando sobre. Então, às vezes, a gente não tem uma percepção que algo se iluminou no momento que, de fato, a primeira etapa foi iluminada, mas sim na segunda. Então, só estou trazendo isso porque isso também traz autoconsciência. A gente fica mais atento para isso e percebe quando pode acontecer. E no fim das contas, o mais importante é oportunizar o contato. Por isso que na nossa meditação, eu tenho dedicado mais tempo para oportunizar esse contato. À medida que cada um vai conseguir, é o de cada um, né? Mas eu me vejo no dever, como focalizador da meditação, de oportunizar o contato. Se vai acontecer ou não, depende da nossa alma e do nosso desenvolvimento. Mas se a gente não oportuniza o contato, aí nunca vai acontecer, né? Então é nesse sentido que eu tenho mudado um pouco, às vezes, a forma de conduzir a meditação.
Lógico. Comunicadores telepáticos. Que a gente estudou isso, que a gente trabalha na terça-feira. Que na terça-feira a gente trabalha com o material do grupo 3, que chama Curadores Magnéticos. Então, por exemplo, a meditação que a gente faz em sala foi a que foi orientada para esse grupo, né? A maneira como a gente conduz os ensinamentos para o grupo da terça é nesse sentido. Então, e aí, claro, tem outras coisas que a gente foi adaptando para cá. Então, o acolhimento não faria parte num primeiro momento. Mas eu criei esse grupo na terça a partir dessa instrução, para que ele fosse um experimento aqui no plano material dessa ideia de um grupo semente. Então, foi intencionalizado dessa forma. Cura magnética chama. Curadores magnéticos chama o nome do grupo. Eu tenho um material sobre isso, se alguém quiser. Eu mando. Só me lembra, porque eu esqueço. E a Vanessa disse assim: quando eu converso com o Minas, também rolam ideias. Minas nos inspirando e a Vanessa sempre fofinha. E aí o mestre continua, né? Isso quando se considera o desenvolvimento individual interno. Então, alma, mente e cérebro. Desenvolvimento interno. Quando ocorrem entre indivíduos, a comunicação telepática pode ser entre alma e alma, que é o suprassumo para nós, né? Entre mente e mente, a mente de um indivíduo com a mente do outro, entre plexo e plexo, que é o mais comum, né? E, portanto, puramente emocional. Entre todos esses três aspectos de energia simultaneamente, no caso de pessoas muito evoluídas, que é aquilo que a gente falou num dos nossos encontros, né, Minas? Que às vezes a gente usa, por exemplo, essa sensibilidade psíquica e percebe o problema da pessoa, mas aí a gente não vai ficar ali. A gente vai trazer essa percepção, então foi o meu plexo que captou, eu tô ali fazendo atendimento. Então a pessoa não falou nada, ela não quis comunicar. Ela tá lá fechada, não sei se eu confio nessas pessoas aqui, mandaram eu vir aqui, não sei o que que é isso. Mas a gente, opa, deu até um currupio, né? Sentiu uma calacra. Aí você fala, opa, senti uma energia de medo aqui. E foi meu plexo que pegou. Mas aí o que que eu vou fazer? Respiro, me desidentifico, trago para o meu universo psíquico como que eu posso, de maneira bastante assertiva, ajudar um indivíduo com medo. Então, claro, o mais fácil é eu ter um floral para o medo, né? Eu uso muito isso. Eu tenho um óleo essencial para isso, né? Então a gente já vai fazendo. Mas muito além disso, uma palavra que eu trago para a pessoa, um acolhimento que eu trago para a pessoa. Percebe? Aí eu usei o meu plexo porque fez contato com aquela pessoa, teve uma comunicação ali genuína, consegui perceber na essência ali o que que ela está sentindo, mas eu não vou ficar nisso. Se eu ficar nisso, meu amor, eu vou ajudar no momento, mas não vou ajudar de verdade. Aí eu trago para o meu repertório interno e como posso ter uma atuação efetiva para aquela dificuldade. Isso é o mundo ideal da gente, como um curador magnético, por exemplo. Porque aí a gente consegue, de fato, chegar na pessoa, ela se sente acolhida, ela se sente conectada, ouvida, mas eu vou conseguir atuar a partir de um outro ponto e não de um ponto igual. Esse é o ideal. É o que a gente faz com a criança, né? Também. Praticamente você vai fortalecer aquilo como a primeiro, né? Exato. É uma técnica, né? É uma técnica. Essa. É uma técnica. Fortalecer um lado positivo da pessoa para Isso. em frente. Isso. Isso. Eu acho que é muito efetivo. Acho que tem outras possibilidades, Sim. né? Mas eu acho muito efetiva essa. E acho que aí, né? Claro que vai depender de um monte de coisa, né? Vai depender da constância, vai depender, né? Do quanto a pessoa está realmente disposta àquilo. Mas às vezes a nossa intervenção, ela pode ser o início de um processo de cura da pessoa, que vai depender dela, obviamente, né? E aí, então, outras possibilidades. Entre um mestre
e seus discípulos ou discípulo. Então, vamos pensar, a gente estava falando ontem da hierarquia, né? Então, a hierarquia tem lá os seus ashrams. Então, tem o ashram de segundo raio. Então, o mestre, quando ele vai passar uma instrução, ele dificilmente vai passar para um discípulo. Ele vai passar para um grupo de discípulos que estão juntos, por exemplo, né? Telepaticamente, de alma para alma ali. Mas, às vezes, pode ser um que está meio separado, não tem contato, pode acontecer individualmente. É mais raro acontecer dessa forma, né? Perdão, mas De alma para a alma do discípulo e um discípulo que tenha bastante fortalecido o antakarana, que é mente e alma. O mestre nunca vai passar um conteúdo para a mente do discípulo. Ele não vai passar. Ele vai passar de alma para alma. Por quê? Porque para a mente tem outros seres, não precisa um mestre, entendeu? É isso que eu falo. Quando eu falo das canalizações, não é que eu não queira validar. O que eu não valido é a pessoa dizer que é um mestre da sabedoria. Isso nunca vou fazer. Esquece. Nunca vou fazer. E se vier falar comigo, eu tenho argumento, hein? Mas não é invalidar a pessoa, porque de fato talvez ela tenha tido alguma comunicação. Só que o que eu quero dizer é, o mestre ele vai se comunicar muito internamente, com iniciados de um alto grau. Aí esse vai ter percebe, é um elo. Então é muito a vaidade da pessoa achar que ela está recebendo a mensagem de um ser espiritual. Porque não é assim que funciona. Porque do mesmo jeito que não, num organograma a Tati, que é a CEO da Trade, ela não vai dar um recado para uma pessoa que tem um monte de intermediário entre ela, percebe? É assim que funciona do mesmo jeito. Você tem para cada subplano do mental, do emocional, tem muitos seres que vibram ali. Então, se o ser que vibra aqui na mônada, ele não vai vir comunicar para o outro que está aqui. Porque não é assim que funciona. Ele até poderia, mas do ponto de vista econômico, não é o melhor. Vai se comunicar, ele vai gastar a energia dele com quem responde ao que ele já tem ali de potencial para fazer. Aí o outro, a mesma coisa, até chegar. Então, às vezes, tem um fio de verdade naquilo. Não estou dizendo isso. Mas o que precisa entender é como funciona essa comunicação. Porque não é lógico que seja assim. Só por isso, tá? Mas vamos lá. Ô, Paulinho, não poderia ser alguém da Falange, por exemplo? Lógico, com certeza. Com certeza. E a pessoa não captou direito quem era e achou que era o mestre diretamente, mas seria um ser da Falange do mestre, seria isso? Pode ou não ser, entendeu? Pode ou não ser. Porque entre o mestre e a gente tem muitos degraus. Então, mas eu entendi sua pergunta. Nesse sentido, sim. Aí o que que acontece? É importante que eu diga quem está me passando aquela mensagem, ou é importante que a mensagem toque as pessoas e promova crescimento? Por isso que eu estou falando, tem muita vaidade nesse meio do caminho, entende? Não é isso que importa. O que importa é o que eu tô. Eu consegui captar algo? Consegui. Nossa, estamos na minha meditação, tive um ahá. Nossa, eu vou tentar trazer essa ideia para que fique claro para as outras pessoas. Importa quem que falou? Por isso que é uma conversa minha sempre com a Cristina, que ela está aqui online, que no futuro não vai haver direito autoral. Não vai, porque ninguém é dono de ideia nenhuma. A ideia ela está disponível aqui, ó. Quem capta, capta. A gente só acessa. E que bom que a gente acessa. E que bom que a gente acessa e compartilha para tornar mais pessoas próximas de uma ideia, se for boa, né? Se for uma ideia que não for boa, melhor ficar quietinho ali, trabalha ela melhor, que vai dar tudo certo. E mais, então, pode ser entre um mestre e seu grupo e um grupo ou grupos também que estão no plano físico, que é o que a gente busca quando a gente pensa na nossa meditação, que a gente fala do novo grupo de servidores do mundo. Esse novo grupo é formado por pessoas que estão encarnadas no planeta. Então a gente procura se conectar como grupo
com diversos outros grupos para que haja esse tipo de comunicação aqui, né? E aí a gente construa um campo, uma egrégora, onde possa ser mais receptiva, sensível às impressões dos grandes seres. Percebe? E aí o grande ser, meu amor, ele não está preocupado se a mensagem dele foi para o Tico, se foi para o Paulo, se foi para o Minas. Ele quer que o plano seja feito. O que que eu preciso que o plano. Ah, então vamos melhorar a política do mundo, vamos melhorar a educação do mundo, vamos melhorar a economia e a distribuição de renda. O alecrim dourado, meu amor, um beijo para ele. O mestre tá cagando, desculpa o português. Porque não importa, isso é pessoalidade. O mestre não trabalha assim. Isso quem trabalha é o ego humano. É o ego humano. O Messi não tá... O Messi é objetivo. Ele quer que aquele plano dele venha à manifestação. Se for pelo Paulinho, maravilha, Paulinho, obrigado, viu? Agora o Paulinho tá dando uma escorregada, ele vai falar até a próxima. Vem, Tati, vem você que está sendo treinada, vamos conversar com você. Percebe? Raio 1, com certeza. Isso é muito raio 1. Por quê? Porque é propósito. Porque é propósito. É propósito, entendeu? Por isso que é raio 1. Ele, ele também está presente da participação, né? Né? Poder. É, muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Então, Porque ainda, como exemplo, né? Pra quê? É o que a gente falava ontem, né? Ontem a gente falava no curso sobre a Atlântida e os mitos que rondam a Atlântida. E as pessoas falam que nos livros bem fantasiosos, que era um lugar maravilhoso, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tinha essas maravilhas, por quê? Porque os mestres da sabedoria precisavam encarnar em posições de comando para então dar uma direção para aquele povo, para aquela civilização. Então as grandes maravilhas eram feitas pelos grandes seres, não pela civilização. A civilização era bem mais atrasada do que a gente é hoje. Hoje a gente tem os nossos problemas, mas tem muita gente que responde a ideias espirituais, a conceitos. Então hoje os grandes seres não precisam estar encarnados, a não ser que eles tenham um objetivo muito específico, né? Por exemplo, o mestre tibetano fala, num dos livros que ele está falando sobre a hierarquia, ele diz que há um mestre, que ele não dá o nome, ele chama simplesmente de mestre P, que é um mestre já da sabedoria, ou seja, um ser que já passou pela quinta iniciação, ou seja, ele já é um liberto, né? Ele não reencarna mais por compulsão ou por karma, né? Mas ele escolheu estar presente com um corpo físico nos Estados Unidos, encarnado, pagando conta, fazendo cocô, comendo, porque ele precisava estar ali, porque estando ali, ele conseguia telepaticamente impressionar a mente de um grupo de psicólogos que estava encarnado naquela região, que dariam, por exemplo, vida à psicologia humanista. Olha que bonito. Olha que trabalho maravilhoso. Então, tudo bem, você leu o livro do Maslow, você leu o livro do Carl Rogers, eles que ganharam dinheiro com o livro, mas a ideia não veio deles, a ideia veio do mestre P, que ninguém sabe nem quem é, entendeu? Ficou sofrendo, tendo que encarnar, que ele nem precisava mais disso. Mas é o amor, entendeu? É o amor. É o propósito, é o propósito e a compaixão, né? Isso é um exemplo muito verdadeiro de compaixão. Não é errado. O Da Vinci, principalmente. Coitado de nós, meu amor. Coitado de nós. Ele já tá, ó, o Van Gogh, eu acho que era um quarto raio ainda em busca de equilíbrio. Mas o Leonardo da Vinci não. Da Vinci é outra coisa, né? Sim. É outra coisa. Dizem que é um exemplo mais perfeito da união entre quarto e quinto raio.
que é arte e engenharia. Diz que nunca houve no planeta um ser como ele, que fizesse tão bem, manejasse tão bem essas duas energias em conjunto. Então, quem falar que ele é um coitado, coitado de nós aqui. A Marina perguntou: e hoje em dia, será que tem mestre encarnado assim? Boa pergunta. Gostaria de ter essa resposta, Marina. Infelizmente, não a tenho. Mas, assim, o que eu estava conversando com a Cris ontem sobre isso, que a gente falava, né? Existe não é uma profecia, né? Mas existe uma ideia de que haveria uma terceira manifestação da sabedoria eterna. Então começa com a Blavatsky, depois teve principalmente Alice Bailey, mas também o Steiner, mas também o professor Henrique José de Souza, o Agni Yoga, que a gente vai falar no sábado. E aí, segundo a profecia, haveria, né, no primeiro quarto de século XXI, um novo iniciado para trazer, continuar essa revelação. E a gente está em 2026, já acabou o primeiro quarto, e eu não sei se já existe essa pessoa ou se a gente que não está vendo, né? Eu fico super buscando pessoas que possam tá com alguma ideia nova que vale a pena a gente nutrir. Porque eu acho que o nosso dever né, como alguém que quer cooperar com o plano, se a gente souber quem é essa pessoa e que ela está fazendo um trabalho conectado à hierarquia, é nosso dever contribuir, né? Seja com energia, seja com a divulgação de conhecimento, seja com ajuda financeira, porque quem tá aqui no mundo precisa de tudo isso, né? Mas elas precisam. Nesse caso, sim. Nesse caso, porque não é um mestre da sabedoria, entendeu? Nesse caso, é alguém bastante desenvolvido, mas que ainda não. Ou a nova faceta do plano, né? Porque o plano é o mesmo, né? Embora seja organicamente construído. Mas, então eu não falei, na lua cheia de Áries, eu até fiz uma provocação. Será que vai ser um indivíduo ou são vários? Porque a gente está entrando nessa ideia aquariana, né? Eu não tenho essa resposta, obviamente, eu só fiz a provocação. Minha alma não me trouxe essa informação ainda, eu preciso meditar mais. Você acha que o Elon Musk ele tem uma conexão com um plano maior? Porque ele traz novidade. Olha, a gente estuda ele faz tempo, né, Tati? A gente estuda ele faz tempo. Antes dele ficar famosão assim, da Tesla, a gente já estudava no nosso. A gente tinha um grupo de liderança espiritual, que era um livro que eu traduzi daquela Clarice esqueci o nome dela, gente. Siderkran, o sobrenome, mas eu esqueci o primeiro nome. Eu adoro ela, é uma escritora americana super pouco conhecida no Brasil. O livro dela não tem edição em português, eu traduzi inteiro para a gente conseguir estudar. E era um livro inspirador demais, assim, que fala sobre liderança espiritual. E na época, a gente estava tentando exemplos, né? Então eu propus para o grupo que a gente estudasse um pouco mais sobre o Elon Musk, porque eu achava que tinha ali nele alguns indícios de que ele poderia estar sendo inspirado por algo maior. Hoje eu não sei se eu tenho tanta certeza. Mas às vezes é aquilo que a gente falava, né, Minas? De às vezes o indivíduo começa bem, eu tenho a impressão, e é obviamente, gente, por favor, né? É uma impressão. Eu tenho a impressão de que ele é um desses casos, de que tinha um propósito diferente, e eu acho que a materialidade ali envolveu e direcionou para um outro lugar. Mas, gente, isso é julgamento meu, né? Mas ele fez muitas coisas. Antes. Não, mas ó, se você for pensar, a pergunta do Minaz é muito pertinente. Porque uma pessoa conseguir investir em algumas coisas, não é uma só, né? Investir em algumas coisas
extremamente pioneiras, ela com certeza tem um funcionamento diferente. Você pode gostar ou não, você pode, mas saiu da caixa. Saiu, isso é inegável, saiu da caixa. Agora, o que vai sustentar isso aí é o. E aí que eu acho que é o nosso maior papel é o não criticar. É se eu reconheço que naquele indivíduo tem uma capacidade telepática, uma capacidade de receber impressão, eu, como alguém que quer cooperar com o plano, o que eu faço é procurar blindar esse indivíduo de qualquer influência negativa. Então, Elon Musk tá faz uns 10 anos na minha oração, tá? E eu não tô brincando, tá mesmo. Porque eu percebia nele um indivíduo capaz de receber impressões do alto. Então, se eu percebo alguém que tem essa capacidade, o que que as forças das trevas fazem? Vão assediar, obviamente, alguém que vai trazer uma mudança para o mundo vai ser assediado. Então, qual que é o nosso papel? Promover uma atmosfera para aquele ser de clareza, de altruísmo, de iluminação, para que ele consiga. Pelo visto, a minha oração não está muito forte. Mas a gente continua mesmo assim. Mas, mas a gente continua mesmo assim. Eu tô brincando, mas é muito verdadeiro isso. É muito verdadeiro. Porque é nosso dever. Porque o que acontece? Porque se não tiver essas pessoas que conectam a hierarquia, a gente vai ficar no atrito. Lembra que a gente falava, lembra que eu desenhei aquele negócio da densidade? A densidade se cresce pelo atrito. O sutil cresce pela fluidez, pelo flow. Por que agora tem tantos autores falando sobre o flow? Né? Já leram sobre isso? É muito legal. O flow é uma conexão diferente, é mais espiritual. Então, se a gente conhece pessoas que conseguem se comunicar, é nosso dever protegê-las, para que elas possam, de fato, levar aquilo adiante. É isso que tinha, por exemplo, se você assistir aquele filme do Dan Brown, que aquela fraternidade faz? Protege a menina, não é? Por quê? Porque ela é o alecrim dourado? Não, porque ela tem uma possibilidade. Claro que é desvirtuado, né? Mas na ideia do livro, ela tem o sangue real. Isso é forma, né? Mas se a gente transferir essa ideia para o que é espiritual de fato, a comunidade precisa proteger aqueles que têm contato com o divino, porque senão o mundo material massacra. E aí, o que acontece? Você perde a conexão. Tem pouca gente aqui capaz de trazer uma luz diferente. Se a gente não fortalecer essas pessoas, a gente vai ficar muito mais tempo aqui. Mas se fosse ele o que Não acho que ele é esse. deveria ser protegido pelos médicos que estão lá direcionando. Amor, o mestre não faz isso. O mestre não faz. O mestre vai, o mestre vai estar mais ligado. Lembra que eu falava? O mestre vai estar ligado com o grupo dele. Aí um discípulo do grupo do mestre que pode estar ligado com aquele ashram que ele veio fazer um propósito. Esse vai estar aqui. Mas e o livre-arbítrio? Lembra daquele quadro do Cristo? O Cristo está lá, na porta, atrás da porta. A maçaneta só tem do lado de fora. Se você não abre, não vem. Por quê? Porque é uma lei. A hierarquia não interfere no livre-arbítrio. É lei isso. A gente que fica querendo responder pelos outros. Ah, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer por você. Hierarquia não trabalha assim. Hierarquia trabalha com estímulo e resposta. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Vamos lá, né? Aí, Rô, por isso que eu falava da gente que está encarnado. Porque aí, se a gente está encarnado e a gente percebe isso, isso é Dharma. Né? O Dharma não é obrigação, é dever. Karma é obrigação. Karma você tem que fazer, você não foge do karma. Karma tá lá, ó. Vai te jogar, você vai ter. Você pode chorar, espernear, o karma vai te achar. O Dharma não. O Dharma você faz. Opa, nossa, deixa eu ver isso aqui, eu posso fazer. Eu não estou sendo obrigado, mas eu vejo uma necessidade e eu tenho condições, não tão boas, mas eu posso minimamente preencher essa lacuna. O que é uma definição perfeita do discípulo? É alguém que vê um problema no mundo
e ele acha uma forma de tentar minimizar aquele problema, nem que seja na esfera dele. Ele vai ser movido por isso. Então é nosso papel aqui na Ponta Encarnada enxergar esses movimentos e nutrir. Por que que toda terça-feira quase eu trago uma dessas pessoas aqui? Olha, pessoal, tá tendo esse movimento no mundo. Porque eu sou curioso? Também. Mas não é por isso. É porque a gente precisa nutrir essas iniciativas. É nosso dever. É nosso dever apoiar esse tipo de coisa que vai ajudar na transformação da consciência. Então é uma pessoa que está fazendo um trabalho bacana. Olha, vamos lá, vamos fazer uma vaquinha, sabe? Essas coisas bobas. Mas tudo que possa promover mudança de consciência é nosso dever alimentar. E é nosso dever não alimentar. Nossa, você viu o que que a Mariana fez, Camila? Ela saiu da cara, ótimo. Foge dessas fofocas, de coisa que. Nossa, Minas, olha, a Vanessa puxa seu saco, né? Tô Mas é nosso. quietinha agora, tô quietinha. A gente está falando isso só porque a gente queria que você estivesse aqui. Eu também queria estar aí falando muito mais, tô me segurando aqui, tá bom? Mas é isso, né? A gente precisa, percebe como. E aí, pessoas que têm uma maior influência, pessoas que têm uma capacidade intelectual mais elevada, que têm uma capacidade de concentrar-se mais elevada, essas têm muito mais responsabilidade. Porque tudo que eu colocar minha mão vai dar mais merda ou mais flor. Entende? É por isso que é tão importante eu saber qual é o meu calibre. Sem querer achar que eu tenho uma força que eu não tenho, e ao mesmo tempo sem achar que eu sou um coitadinho que não faz nada. Autoconhecimento, eu preciso saber meu calibre. E aí eu sabendo onde que eu estou direcionando a minha energia, o que que eu estou nutrindo, o que que eu estou deixando morrer. Com certeza, Direcionar com para o certeza, lugar certo. com Porque certeza. está faltando no E é esse refinamento, Rô, que é o nosso maior dever, que é isso que quando a gente morrer, nós vamos ficar um tempão fazendo. Oh, aquele dia o Paulinho falou isso, eu devia ter escutado, viu? É para dar um lugar. Quando a gente estiver ali depois do nosso lar, depois do astral, quando a gente for para a mente, é isso que a gente vai ficar revisitando. Olha, li aquela notícia, falava tal coisa, o Minas falou uma coisa para eu ler aquele autor, devia ter lido, né? Já foi, né? Filho da terra. Ficou assistindo da Atena? Aí, ó. Brincadeiras à parte, a gente brinca para ficar um pouco mais leve, né? Mas é isso. Mas é isso, né? O objetivo é sempre a gente trazer mais autoconsciência. Finish. Então vamos só fazer um encerramento. Meninas de casa, pessoal de casa, alguma dúvida ou alguma partilha? Algo que queiram trazer ou perguntar ou dividir? Esse espaço é nosso. No fim, é a gente olhar o ego e deixar ele mais, mais contido o mais possível, né? Para que a gente possa conseguir ter um olhar mais amplo, porque a gente só chega nesse nível quando a gente já desapega do próprio eu, né? Do umbigo, né, Paulinho? Sim. E a gente entrou no signo de Gêmeos, né? Hoje o Sol está em Gêmeos. E o mantra de Gêmeos, o mantra espiritual de Gêmeos diz: eu reconheço o meu outro eu. Então é a alma reconhecendo a personalidade, a alma olhando para aquela personalidade, porque ela quer trabalhar através dela. E a alma diz, né? O mantra diz: e no minguar deste, eu cresço e brilho. Ou seja, quando eu deixo de alimentar as questões da personalidade, eu abro um espaço para a alma crescer e brilhar, que é isso que a Vanessa falou agora. Só fiz uma analogia com o trabalho de Hércules, porque a gente entrou em Gêmeos, mas é exatamente isso. É eu deixar de nutrir, deixar de alimentar a minha personalidade, porque é só assim que eu abro espaço para minha alma de fato atuar. Porque as duas trabalham juntas, não tem separação.
Não pode ter. Se tiver, não tem trabalho feito, né? Uma vai precisar trabalhar em cooperação com a outra. No nosso caso, a personalidade quer gritar mais. Aí a gente tem que falar para ela, segura o verão aí e deixa que depois você vê. Cada vez mais admiro o livre-arbítrio, que presente, é isso mesmo, Sil. Que ele é tão raro, né? Mas quando a gente se apropria dele, é um baita mecanismo de transformação. Tá, então, vou soar o sino só para a gente retomar o alinhamento. Procuremos nos desidentificar de quaisquer conteúdos transitórios e elevemos a atenção interna ao centro ágina. Procuremos relembrar, rememorar tudo aquilo que foi refletido nesta noite, como se nós estivéssemos contando uma história a alguém. Procure fazer isso com a maior clareza possível, com mais detalhes possíveis. Temos o amor, sabedoria da alma grupal, de modo que unifique e transforme a nossa reflexão individual em uma reflexão do grupo. E telepaticamente nós projetamos essa forma pensamento, construída pelo grupo e inspirada pelo amor da alma grupal, para a rede de trama triangular, que representa um novo grupo de servidores do mundo, para que essas ideias sobre telepatia e impressão estejam disponíveis na rede mundial de servidores. Vamos então
nos desidentificando e nos desapegando de quaisquer expectativas sobre essa forma de pensamento e trazendo a atenção de volta para o aqui e para o agora. Espero que todos estejam bem. Muito obrigado.